Eu comecei a utilizar o Notion porque eu precisava de algum lugar, de alguma forma, guardar todos os tipos de anotações minhas que eu tinha na época. Isso foi na época da escola. Quando eu comecei a utilizar o Notion, ele não era da mesma forma que ele é hoje em dia. E de um tempo para cá eu comecei a ter um tipo de pensamento interessante, que eu realmente espero que você também faça, não só com Notion, mas com outras ferramentas, que é o seguinte: se passou para mim, no caso, 2 anos, e pelo menos para mim e para você, será que ainda está valendo a pena utilizar o Notion? Assim, ele é o software mais popular do gênero de produtividade do mundo. Não tem outros em comparação a ele. Ele domina 80% do mercado global. Só que mesmo assim ainda ficou a dúvida no meu coração. Pô, ele é o software mais popular do mundo. Só que ele realmente é o software que eu preciso estar continuando a utilizar? Será que se eu usar outro, eu não vou precisar mais dele? E eu queria tirar essa dúvida. Eu te fiz uma pesquisa, eu aproveitei e estou fazendo esse vídeo para você que tem a mesma dúvida do que eu. Vamos lá, eu vou falar de alguns tópicos que eu separei. E começando por crescimento do Notion. Antes de eu começar a questionar se o Notion ainda é útil, se ele é atualizado, eu tenho que te contar uma coisa. Atualmente o Notion ele tem cerca de 30 milhões de usuários na plataforma dele, 4 milhões de usuários que pagam o Premium, o modelo pago do Notion. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que ele é o software mais popular do mundo? Quando você é o software mais popular do mundo, você tem muitos problemas, que é você sofrer comparações. E nisso o Notion não pode escapar, que é ter muitas avaliações de vários tipos de usuários, com vários tipos de necessidades e opiniões. E ele possui uma satisfação que entre os usuários é de muitos elogios, seja pela flexibilidade, pelas funcionalidades, pelo quanto vem sendo útil você não ter pagado o Notion até hoje e você está utilizando que nem eu por 2 anos. Só que aí tem um pequeno detalhe. Assim como tudo nesse mundo, ele possui vários tipos de críticas negativas, além das positivas, que são desde grande dificuldade de aprendizagem, em utilizar as ferramentas, a barreira de entrada para novos usuários. E óbvio, tem o gráfico lá, podia ter liberado o gráfico para ser gratuito, já que quase tudo no Notion é gratuito. Eu fico bravo até hoje. E agora eu vou falar de funcionalidades, que é uma outra coisa que é importante a gente levar em consideração. Assim, o Notion ele é um software mundialmente conhecido, que por sua vez ele é como se fosse um super caderno, que apesar de ele não caber no seu bolso, ele cabe dentro do seu celular. E que ali vai ter todo tipo de nota sua e todos os seus projetos guardados. Os meus, por exemplo, tem resumo de prova, de conteúdo, tem meu planejamento semanal de algumas tarefas, anotações. Eu já deixei também lá dentro anotações de alguns cursos que eu já fiz, se eu precisar lembrar, é só eu retornar ali e eu consigo ter acesso. Só que em meio a tudo isso, recentemente o Notion está tendo um forte investimento em aprimoramentos, com foco em aprimorar as funcionalidades do aplicativo, que já são várias, e com a pretensão de ser mais do que um super caderno e se tornar um super caderno digital. Por que eu digo isso? Se a gente voltar um pouco, vamos lembrar que a empresa ela focou em funcionalidades e que
futuramente você não tem a longo prazo outros tipos de funcionalidade além da inteligência artificial para eles investirem. E por conta disso, eles estão investindo alguns milhões em inteligência artificial. Isso tem mais de 2 anos, se eu não estou enganado, que eles estão focando no desenvolvimento de aplicação de IA. Hoje em dia a gente pode vir, selecionar o robô deles e falar, pô, o que tem no documento tal, onde que eu guardei tal coisa. E apesar de eu não estar utilizando SEA, porque eu já sei onde eu deixo as coisas, não é prática para mim. Tem pessoas, usuários, que você com certeza vão estar adorando ter essa funcionalidade. E investimentos futuros nisso de inteligência artificial e de também da ampliação dos recursos que a gente tem nas automações com os parceiros que eles fazem, seja Google, Microsoft, entre outros, a gente só vai encontrar mais avanços dentro dessa área. E agora eu vou falar do ponto bom e do ponto ruim do Notion, beleza? Em relação aos concorrentes, não adianta eu pegar isoladamente só o Notion que não vai fazer sentido, entende? Primeiros pontos negativos. Não, vou começar pelos positivos. Os pontos positivos. Versatilidade. Tudo em um só lugar. Cara, a gente integra dentro das notas, dentro das páginas, páginas, tarefas, projetos, grupos, equipes. Se você trabalha em alguma equipe grande, você também vai ver isso. Aí a gente também pode ver que, em relação aos concorrentes, isso é obviamente o software que é referência. A gente até tem o Microsoft Teams, mas ele não é tão bom em consideração, a minha opinião, em relação ao Notion. Aí a gente tem o Trello, a gente tem o Evernote. Evernote, pelo amor de Deus, já tá me passado, né, pessoal? Já tá me passado. Segundo ponto positivo, personalização. Cara, eu vou dar o meu exemplo quando eu abri o Trello. Eu abri o Trello, eu consegui no máximo mudar umas cores ali de algum não das atividades, mas do ambiente, e só. Eu não conseguia nem, tipo, pôr minha foto que eu queria. Por exemplo, eu gosto de carro. Se eu tivesse ali no foco de trabalho, de mecânica, de alguma outra parada, eu tava lá, carro. Colaboração, assim como os outros concorrentes, o do Notion, eles foi mal. Eles têm esse ponto positivo de a colaboração, seja em tempo real, seja com algum tempo de atraso, né, infelizmente. Ele é robusto, tem atendimento para equipes gigantes, onde você também consegue atribuir quem tem acesso a tal coisa, que seriam as permissões, e que, obviamente, se a gente comparar a várias outras empresas, você vê essa presença disso e não é nada de novo atualmente. Integrações, como eu tinha falado anteriormente, é um novo ponto positivo que a gente pode falar agora. Que aí vai ter o Slack, vai ter integração com um monte de plataforma que integra, eles conseguem fazer automação, ChatGPT, com o Google Drive, com o DOS, com uma caralhada de coisa. Que obviamente, gente, se a gente for comparar com, por exemplo, o Microsoft Uninote, ou a gente... né, vai com esse mesmo aí. Cara, isso não existe. Não existe. É 100% Microsoft. 100% Microsoft. Não existe isso, não. Você vai ter ali no Teams ou em outro lugarzinho de integração, mas, cara, eu já vou te avisando. É ruim. Eu uso e é ruim. O novo ponto positivo é o uso de IA, que, como eu falei anteriormente, eles estão implementando, estão investindo, e que, obviamente, não são todas as empresas que estão preparadas para investir pesado que nem eles estão fazendo no Notion. E por último é comunidade ativa. Cara, é impressionante o quanto de template, é impressionante o quanto de comentário, de colaboração, de dúvidas são não, que são respondidas por outros usuários no Notion.
Cara, é bizarro. Você vai encontrar a template, vai achar tópicos de tudo que é assunto por conta que é uma comunidade super ativa. Só que assim como tudo nesse mundo, o Notion tem pontos positivos e negativos. Vamos lá com os negativos. Primeiro, curva de aprendizagem. Cara, é bizarro como é difícil no começo de tudo você tentar aprender a utilizar o Notion. Porque quando você é um novo usuário, você vai pensar, cara, eu aperto barra e tem, sei lá, quantas opções que eu vou descer no carrossel lá. É gigante, eu posso mudar a capa, mas eu tenho que ajeitar, eu tenho que pegar um link para colocar, para integrar e colocar na capa da página. Aí eu tenho como integrar tal, tem como criar um banco de dados, banco de tarefas e tal. Cara, é muito complexo para um novo usuário simplesmente aprender a utilizar tudo isso. A gente vai ter a falta de profundidade. Não sei se você talvez já tenha utilizado o Gantt ou o ClipUp, Asana, outras plataformas por aí. Você obviamente vai sentir a dificuldade em vários tipos de recursos específicos. Como, por exemplo, apesar de termos o gráfico no Notion adicionado recentemente, ainda não se compara a muitos outros tipos de gráfico que a gente vai encontrar fora no mercado atual de tecnologia, de produtividade, de sistemas. O que o Notion tem em questão de profundidade, de especificação, não é algo tão novo. E alguns recursos, como por exemplo o de site, de você publicar um site, não é nada tão explorado pelo Notion. Não existe a funcionalidade, só não existe melhorias, configurações novas que você pode fazer dentro deles. Isso é um ponto bem incômodo para os usuários como eu, que já tiveram que compartilhar alguma coisa online dentro de uma página do Notion, como se fosse um site. Portfólio, por exemplo. Cara, agora eu tive a ideia. Eles podiam ter investido em você fazer um portfólio, seus portfólios de trabalho, de sei lá o que, de hobby, tudo dentro do Notion, fazer uma parada bonitinha e deixava livre, para você não ter que pagar. Mas não, qual é a solução? Fica uma bosta lá o seu portfólio se tentar fazer aqui. Outra coisa, a interface é muito confusa. Assim como eu tinha falado que é muito difícil você aprender do zero, é que nem como se fosse Photoshop. Do zero é muito difícil você chegar a uns 50%, 30% de conhecimento do Notion. Cara, é bizarro. O quanto um software tão popular com 30 milhões de usuários não conseguiu otimizar o próprio programa para simplificar ele. E a gente vai ter aqui a ausência de melhorias de algumas outras funções que eu coloquei, mas eu não acho necessário. E por último, eu quero falar o seguinte: o Notion é um aplicativo generalista. Ele é meio que para funcionar para várias coisas. Só que quando a gente quer aprofundar em uma só coisa, em um só funil, ele não funciona tão bem. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, assista um outro vídeo do canal que você super vai curtir. E falou!